Quem é o cone menor? O cone menor é esse cara aqui, ó. Muito bem. Então, quem a gente quer, né, é a caneca. Ou seja, o volume da caneca é igual o volume do maior menos o volume do menor. Entendeu? A lógica está aí. Agora tem que conseguir resolver esse problema. Quem seria o volume? Qual é a equação do volume de um cone, né? A equação do volume de um cone é igual a I terços de H terços de R quadrado H. Ou seja, do raio, da base e da altura. Muito bem. A gente não tem muita informação sobre a parte que não existe dessa caneca. Mas a gente pode supor coisas, fazer coisas, né? Vamos ler o que o enunciado fala. Sabe-se que blá blá blá, topo da caneca circunferência de diâmetro D, medindo 10, base do círculo é tanto. Bem, ele deu algumas informações aqui, então vamos colocar isso. Então, o volume da caneca é igual ao volume do grandão, que vai ser π. Ó, só estou colocando coisas da fórmula, até agora eu não usei informação nenhuma do enunciado. Só fiz uma interpretação e estou colocando as coisas. Vezes o raio da grandona. O que é o raio da grandona? É metade de D, né? Porque D é o diâmetro, certo? O diâmetro é o dobro do raio, lembra disso, né? Certo? Então, se o diâmetro é 10, o raio é 5. Vezes a altura do cone grande. Só que eu não sei quem é a altura do cone grande, porque eu tenho só esse cara aqui, ó. Eu preciso de tudo isso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa parte que eu não sei aqui, ó, de Y. De tal forma que a altura do cone grande é H mais Y. Pegou a ideia aqui? Eu não sei, eu chamo de uma letra. H mais Y. Agora, vamos para o cone pequeno. O raio do cone pequeno eu também sei quem é. É 8 dividido por 2, ou seja, 4. Está na figura. E a altura é Y. O problema é que eu não sei quem é Y. Ainda. Eu tenho uma expressão que eu não sei o valor do. Ah, eu sei quem é H também. O H é 12, de acordo com o enunciado. A altura da caneca é 12. Então eu posso colocar 12. Então eu preciso encontrar o valor do Y de alguma forma. Como é que a gente vai encontrar o valor do Y de alguma forma, né? Solando ele? Oi? Solando ele? Cara, para encontrar o valor do Y aqui, não é muito simples, tá? Você vai ter que fazer uma semelhança de triângulos. Porque, de certa forma, você está vendo triângulos aqui, né? Você tem um triângulozão aqui, e você tem um triângulozinho aqui, e esses triângulos são semelhantes. O que que é triângulo semelhante? É uma coisa que a gente não estudou. Ou estudamos brevemente quando a gente falou de trigonometria, seno, cosseno, essas coisas aí. Bem brevemente. Então, temos que fazer isso aí, né? Bem, vamos identificar triângulos aqui, beleza? Como eu falei para ti, eu tenho esse triângulozão. E tenho esse triângulozinho. E eles são triângulos semelhantes, ou seja, a relação entre os lados semelhantes é a mesma. Por exemplo, se esse lado aqui for o dobro desse, então significa que a altura também é o dobro. Isso se chama semelhança de triângulos. Então,
Respira fundo aí, que a matéria não é simples mesmo. Apesar de semelhança de triângulo ser uma coisa lá do 8º ano. Então, um problema como esse, ele leva em conta que a gente já sabe isso bem lá do ensino fundamental. Agora, como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos utilizar informações que a gente sabe. Nós sabemos o tamanho disso e disso. Então, são os próprios raios que a gente está utilizando aqui. Ou seja, a gente pode dizer que por semelhança, ó, isso aqui que eu vou escrever por semelhança. 5 dividido por 4, ou seja, o tamanho dessas bases do triângulo aqui tem que ser igual à divisão das alturas, ou melhor, isso mesmo, igual à divisão das alturas. Quem são as alturas dele aqui, ó? A altura aqui desse, a gente já conversou, é H mais Y. Maior é H mais Y. Ou seja, 5, ou seja, 12, a altura é 12, a caneca é 12. Mas 12 centímetros de caneca é uma baita de uma caneca. 12 mais Y dividido por a altura só do cone cortado, vermelho ali, que eu chamei de Y. Que vale como a altura do triângulo verde também, que eu desenhei aqui. Beleza? Então, nós estamos falando do triângulo roxo, do triângulo verde. Roxo, verde. Eles são semelhantes. Ou seja, a divisão desse lado por esse é igual à divisão desse lado do triângulo por esse. 5 dividido por 4 é igual a H mais Y dividido por H. Foi o que eu escrevi aqui. E daí, com essa continha aqui, você consegue encontrar o valor do Y. Vou pedir para você fazer, senão a aula fica muito passiva-agressiva. O que você tem que fazer para resolver aqui? Multiplicação cruzada. Então, faça a multiplicação cruzada aí e ache o valor de Y para mim, beleza? Aqui, como eu tenho esses dois Y aí, eu posso cortar eles? Não, não pode. Esse 4 ele está multiplicando 12 e o Y, né? Separado. Exatamente. Exatamente.
Sim. Manda aí. Muito bem. É isso aí. Y é igual a 48. Parece que é isso mesmo. Daí, o Y é igual a 48, nós encontramos a última coisa que falta para achar o volume da caneca. Lembrando que era o volume do maior menos o volume do menor, e ambos dependiam do valor de Y, que era aquela parte de baixo ali, a parte da altura de baixo aqui da caneca. Foi cortada. Então você vai ter que jogar 48 aqui e fazer essa continha, beleza? Bem, é o tipo de coisa que na prova você não ia poder usar calculadora. De toda forma, eles deram uma colher de chá. Eles falaram que o π é igual a 3. Então, Então, então esse você. aqui eu já posso colocar 3 nele? Exatamente. Então, eu vou colocar 3 aqui no lugar do π e 48 no lugar do y. Então, recomendo que você não faça a calculadora, né? Porque na prova você vai ter que observar as coisas cortando e tal. Acho que eu posso cortar esses pis, não pode? 3 com 3, sim.
Eu vou te mandar aí, que eu acho que fiz alguma conta errada. Te mandei. O 3 de baixo corta com o 3 de cima, não com o outro 3 de baixo. Vou cortar os três de baixo, então. Cortava tudo, então? Ó, cara, 2 dividido por 2, corta, corta, dá 1. Sempre corto de baixo com o de cima. Então, deveria ter cortado esse com esse com esse. Era para facilitar o fato do PC3, não para prejudicar a conta. Você cortaria com o de baixo, entendeu? Então, dá uma corrigida nisso aí, beleza? Porque a resposta não vai ter muito sentido se for tão alta assim. Bem, anyway. Manda, depois tu faz isso. Manda aí uma outra pra gente fazer, beleza? Tem outra aí? Te mandou. Mandei. Beleza. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja aproximadamente K vezes n de x. Que a intensidade luminosa desses raios seja dada pelo seno, né? Quanto mais próximo de 90, mais forte a intensidade. É o que a gente passa no nosso dia a dia. Quando o sol está a 90 graus da linha do horizonte, a gente está com mais calor. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, a primeira coisa é entender qual é o valor máximo. A segunda coisa é entender que tu está falando de um problema de seno. Depois fazer o que o programa está pedindo. Nós estamos falando de um triângulo aqui. Então, saber que o seno de 30 é 1/2. E aí vai.
Bem, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Então, a ideia é primeiro encontrar o valor máximo. Qual seria o valor máximo da intensidade da luz? Se a intensidade da luz é dada por uma função que depende de x dessa forma, seno de x, então o valor da intensidade vai ser máximo quando o valor do seno for máximo. Porque o K é uma constante, de acordo com o enunciado. O K não muda. Quem muda é o X. Ele muda baseado nesses ângulos aqui, de 0 a 90 graus. Então, dentro de 0 a 90 graus, qual seria o valor que faz o seno ser mais alto? Aqui tu tem que conhecer a função seno, não tem muito jeito. Tem que saber que o seno de 0 é 0 e o seno de 90 é 1. São os extremos aqui. Seno de 0 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. E outra coisa que você tem que saber é que a imagem, é o valor da função seno de x, o seno de x ele vai sempre ir de menos 1 a 1. Ou seja, o valor máximo que o seno pode assumir, independente do valor que você joga dentro dele, é 1. Então, beleza, nós estamos falando aqui que a situação máxima é justamente quando você tem que o seno é 1. Ou seja, a intensidade máxima é o próprio K. A intensidade máxima vai acontecer quando o seno for máximo, que é quando o seno é 1, porque esse é o valor máximo do seno. Muito bem. Agora a pergunta é, quando x igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Quando x é igual a 30, a gente vem e coloca x igual a 30 graus. É o que o problema está pedindo. Aí você também tem que saber de cor que o seno de 30 graus é 1/2. Não tem muito o que fazer aqui. Porque porque o seno de 30 graus é um ângulo notável. Ou seja, ficou K sobre 2. Ficou metade de K. Intensidade máxima, K. Intensidade quando é 30 graus, K sobre 2. Metade de K. 50% de K. Então, a intensidade nossa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? 50%, porque eu tinha no máximo K, e agora eu tenho K sobre 2. Metade. Portanto, a resposta é 50%. Então, repare que esse problema é um problema bem simples de trigonometria. Bem simples. Então, é um problema que você tem que saber, assim, bater o olho. Aqui é bater o olho. Porque tudo ângulo simples de trabalhar. Seno, que é uma função trigonométrica simples. Existem funções trigonométricas complexas de trabalhar. Tipo a secante, a cossecante. Então, é uma situação das mais tranquilas que você vai observar na sua prova, beleza? É que o cliente do meu pai estava marcado para chegar meio-dia, só que acabou de chegar, não tem que ser. Ah, beleza, vai lá, vai lá. Resolva suas coisas aí. Na próxima aula me traga questões que você tentou fazer e não conseguiu, hein? Beleza? Tá? Ele acabou de chegar aqui, tá parando tudinho aqui, né? Então tá Desculpa bom. aí. Boa sorte aí, meu caro. Uhum. Até, valeu. Até.